Hoje a tecnologia está por tudo. E a internet? Quem é que não está toda hora aqui com o celular na mão, conversando, se comunicando? Bem, gente, é por isso que nós já estamos aproveitando. A gente sabe que o comércio, então, principalmente, não vive sem a internet. E tem uma empresa que é uma potência aqui na nossa cidade, aliás, não só aqui, né? Em várias cidades, e eu tenho a honra de estar recebendo aqui e repassando também novidades, falando um pouquinho sobre esse assunto, sobre a internet. Estamos recebendo aqui no estúdio da CDL o CEO, o fundador da GB Online, que há 25 anos tem a experiência nessa área, o Sidney Gonçalves Neto. Sidney, 25 anos? Eu fico pensando assim, antigamente era totalmente diferente. 25 anos atrás, começar com a internet, como é que foi isso? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aí falando um pouquinho sobre a GB Online. Essa parceria que a gente tem com a CDL também. E sim, a GB Online, ela se iniciou em dezembro de 1998, as suas atividades. E a gente veio acompanhando esse mercado aí, as tecnologias. E agora, em dezembro, estamos aí completando esses 25 anos. Você sabe que quando eu te pergunto isso, dessa diferença, na minha época de faculdade, assim, alguns anos atrás, a gente falava assim, temos o jornal impresso, né? E era até uma discussão, um dos temas polêmicos na época, se a internet estaria tomando conta e os sites ganhariam mais espaço e talvez o jornal perderia o espaço dele. E há 25 anos era uma realidade totalmente diferente, Sidney. Bom, a GB, ela iniciou suas atividades primeiramente como uma pequena loja de suprimentos de informática, numa cidade próxima aqui, né? Ela nasceu na cidade de Colíder. Sim. E ela veio para atender uma necessidade na área de suprimentos, né? Em 98, havia pouca comunicação que se falava internet. A primeira experiência que eu tive com a internet, eu tive que primeiramente pegar um telefone fixo, fazer uma ligação para Rio de Janeiro, para alguém anotar num caderninho que eu seria um número tal que poderia fazer a conexão numa ligação remota, discada, num serviço chamado Rempac, na época da Embratel. Essa foi a primeira experiência que eu tive com a internet. Aí nós abrimos a GB em 98 e quando chegou em 2000, a gente teve já começaram a surgir algumas coisas mais voltado para o público em geral, né? E a gente, na época, nós éramos em dois fundadores, né? A GB, ela foi fundada por duas pessoas, eu e um ex-sócio. E a gente viu uma tendência aí que era conectar pessoas ao mundo digital. E a gente buscou algumas soluções existentes no mercado. Na época nós estamos falando da internet discada. Olha só. Discada. Aquela que você entrava numa fila e você era o próximo, era ser conectada. Aquele barulhinhos dos modem. A velocidade, nós estamos falando em 2K, 1K. Esperar o pulso mais barato, você conectava meia-noite até 5 da manhã, que era o horário mais barato. E aí a gente iniciou as atividades também dentro da área de informática, o acesso à internet. E Sidney, investir em algo assim que naquela época não era algo certo. Hoje, nossa, né, com essa popularidade que você tem, sabe-se que é um negócio que as pessoas precisam. Mas naquela época, assim, não era algo desafiador? Aliás, desafiador. Aham. O acesso à tecnologia era complexo, era muito difícil. Você não achava nem soluções para se comprar. E quando achava, não era um mundo muito real para a atualidade e para quem estava iniciando. Então, assim, era muito complexo. Para você ter uma noção, na nossa região, quem fornecia esse sinal da internet era uma empresa chamada Telemate na época. A nossa região era dominada pela madeira. Sim. E nós tínhamos muitas madeireiras em volta aqui das regiões, de Sinop, aqui nesse norte do Mato Grosso aqui. E o que acontecia? À noite,
quando a temperatura caía, essa fumaça condensava. Não existia sinal de internet durante a noite até o sol nascer, porque derrubava o sinal da internet, porque era via ondas, né? Era via micro-ondas, era rádio, né? Então essas comunicações eram feitas com equipamentos que para aquela época era para voz, e a gente estava adaptando esses equipamentos de voz para dados. Então a dificuldade foi muito grande, foi desafio, foi verdadeiros desbravadores da internet, no mundo digital. Sim. A gente acompanhou todo esse processo aí. E assim, bom, você me contou aqui desde a época da discada ali, e você passou por vários processos. Passamos. Quais foram essas etapas dela? Assim, e até onde que você chegou hoje? E tem novas coisas acontecendo, né? Não para. Tecnologia e inovação, assim, é muito rápido. 6 meses, né? A coisa voou. Antigamente a gente tinha uma sobrevida de 2 anos, 4 anos, na parte tecnológica, na parte até mesmo na parte do investimento em uma tecnologia, a gente tinha uma certa segurança de um investimento no mínimo de 4 anos. Hoje não se tem mais, hoje 6 meses você já tem que ficar de olho no que vai fazer para não errar. Uhum. Bom, primeiramente a gente começou no mundo digital, na era da discada, nesses moldes, nas plaquinhas que a gente conectava dentro dos computadores, anteninha, enfim. Depois disso, a gente veio, a tecnologia evoluiu e veio para uma coisa chamada, 2 coisas ao mesmo tempo. Veio um Y após a discada. 2 tecnologias que veio. A ADSL e veio o wireless. Essas 2 tecnologias chegam quase junto. Em alguns lugares no Brasil, uma chegou primeiro do que a outra, outro lugar. Na nossa região, a ADSL chegou primeiro. E aí, o que aconteceu com essas empresas do discado? As ADSL precisaria dos hubs, das empresas que colocavam as pessoas dentro da internet. Então, mesmo tendo a ADSL, que não era geralmente dos ISPs, as grandes operadoras, elas não conseguiam colocar os clientes dentro, autenticar o cliente, e precisaria. Nós fomos um dos maiores autenticadores de ADSL aqui no Mato Grosso. E aí nós começamos a observar que isso não era muito saudável e a gente estava buscando coisa diferente. E a gente acabou entrando ali, abandonou na plataforma da ADSL e investimos no wireless, que é a internet via rádio, que existia antena em cima da residência. A gente tinha muitos POPs esparramados pela cidade. Nós chegamos aqui em Sinop a ter 35 pontos de distribuição de internet, porque as células não comportam, uma célula não comporta, tem um limite de cliente. E Sinop, ela é muito esparramada, né? Nossa cidade cresceu e a gente precisava atender clientes, e para conseguir entregar uma certa velocidade precisava criar essas células. E aí a gente trabalhou bastante tempo dentro dessa tecnologia de wireless, e depois é que houve a migração para uma outra tecnologia que hoje é a fibra ótica, que aí iniciou em 2015, quando a gente lançou fibra ótica na cidade de Sinop. E Sidney, assim, ó, quando a gente fala de toda essa modernidade, tem um grande investimento que vocês estão fazendo, porque igual você disse, Sinop cresceu, expandiu, e você precisou acompanhar. E as pessoas, tá lá, se não tiver internet ou um pouquinho lenta, ou cair em alguns segundinhos, todo mundo tem esse hábito e o costume de ficar na internet, e até mesmo o comércio, ele vive por meio da internet também, né? Então, assim, se a internet não está funcionando, muitos setores já param, fica difícil de trabalhar. E aí que vem a sua responsabilidade, né, de conseguir fazer essa entrega. Você, inclusive, está fazendo investimentos? A GB, ela assim, vou voltar um pouquinho atrás para poder a gente chegar nesse ponto. Porque a GB, ela se preocupou muito, sempre ela se preocupa, e quando eu falo GB, a gente tem eu não posso deixar de falar de pessoas. A GB são pessoas. Sim. Eu costumo dizer isso, que a GB não é eu, não é Pedro, não é João. A GB é um time muito grande. Hoje a gente está com 267 colaboradores. E eu achei incrível, eu já fui lá e é muito bonito de ver eles lá, assim, tem aquele parte do vidro. O vidro, né? O vidro foi justamente para isso. O que eu queria que as pessoas entendessem?
que nós somos pessoas atendendo pessoas. Nós também não somos ser humano, nós somos pessoas. Ali você vai encontrar pessoas. Que atrás daquela mensagem, exatamente, né, tem uma pessoa ali atendendo. Pessoa. E aí o que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Aí a gente abriu a 2018, a GB em Colíder. Em 2000 para 2001 nós abrimos Sinop. Chegamos em Sinop. E aí a gente veio trabalhando nessas tecnologias. Em 2017 a gente passou por uma cisão e eu assumi a diretoria por completo da GB Online. E aí o que acontece? Juntamente com a equipe, com todo o corpo técnico da GB, né? A gente sempre se preocupou muito em, digamos assim, sempre nunca trabalhar no limite. Sempre trabalhar, a GB tem que trabalhar com 70% do que ela tem. Quando chega a 70%, ela já tem que fazer investimento em pessoas, em tecnologia. Então a gente sempre cuidou disso daí. Quando chegou em 2018, né? Em 2018 ali, a gente já tinha feito vários planejamentos, vários investimentos pesados em Sinop, aqui, né, principalmente, onde se tornou a nossa sede. Aqui ficou desde 2017, Sinop passou a ser a sede da GB Online. A gente estava preparado aí, em 2018, a gente já estava preparado para atender aí em torno de, nós já tínhamos uma infraestrutura para atender 50 mil pessoas. Em 2018, e a gente já tinha construído tudo para atender uma média de 50 mil pessoas. Em 2019 a gente ia construir a sede via pandemia. Aquilo fez o mundo trabalhar de formas diferentes. Só que, por outro lado, para o nosso segmento, levou uma jornada de pessoas que não existia. Por quê? O que acontece? Tem pessoas que estão no trabalho nesse momento, tem pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão na faculdade. E o que aconteceu na pandemia levou todo mundo para dentro de casa. Então mudou a maneira de como se usava a internet. Então você tinha ali, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que as pessoas passaram a se comunicar muito mais por meio da internet. Mas eu acho que foi o único meio de se comunicar. O terror, o medo, exato, do lockdown. E todo mundo queria informação. Exatamente. Mas o que acontece? Mas agora vamos imaginar. Se você pega um Uber num horário, eu posso pegar no outro, quer dizer, nós usamos o mesmo veículo, né? Agora tu imagina, por exemplo, você ter uma estrutura e você tem de repente triplicar o consumo, o consumo saturar, digamos que satura pessoas, meio de comunicação ao mesmo tempo. Como que foi esse consumo na pandemia? Ele cresceu 70%. Nossa! Para você ter noção, no pico do auge da pandemia, nós contratamos, todo mundo demitindo, nós contratamos 59 pessoas. Nossa! Nós contratamos, demitindo, e aquele terror, e aquele medo. E o que aconteceu naquela época? Nós estávamos preparados, sem saber nós estávamos preparados. Lógico, tivemos que nos reinventar, mudar a maneira de fazer as coisas. Mas foi muito rápido para a gente. E Sidney, naquele momento você pensando em construir prédio, de repente você teve que se deparar e investir mais na opção para atender o seu público. Talvez, não sei, melhorias ali na internet. Como é que foi? Me explica. Não, assim, a gente teve que investir em pessoas, mas a GB, ela tinha uma estrutura muito robusta, estava sobrando muita estrutura. Quando essas pessoas veio para o mundo digital, nós estávamos preparados. Então você já estava preparado. Nós já estávamos preparados. A gente já tinha, digamos, como a gente sempre trabalhou com uma folga muito grande. Sim. Quando essas pessoas veio para o uso no mesmo horário, a gente não teve nenhuma dificuldade. Qual foi a grande dificuldade que a gente enfrentou? O contato. Esse foi o grande problema que a gente teve. As pessoas adoecendo, pessoas em casa. Nós tivemos problemas sérios na pandemia também. E nosso quadro de colaboradores também era muito grande. E essas pessoas tinham família, a gente tem família. Inclusive a minha própria família também foi terrível, né? Então, isso dificultava um pouco mais. E todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso que dificultou. Por exemplo, às vezes a sua necessidade não era a mesma necessidade
do outro no mundo real, normal. Mas naquele momento a necessidade de todos era a mesma e ao mesmo tempo. Então isso para a gente também foi um grande desafio. Um aprendizado também, a gente levou isso para vamos levar para frente, né? Coisas boas e coisas ruins. E sabe que no período da pandemia a internet mostrou muito a sua força, porque muitas pessoas também começaram a vender pela internet. Essa modalidade de comércio tomou uma proporção diferenciada. Não só isso. O mundo inteiro migrou para dentro da internet. Sim. Tudo hoje. Tudo, olha como tudo foi pra facilitou, lá. olha como facilitou a vida do ser humano a internet, né? Então eu acho assim, ela pode mudar a tecnologia, mas é uma coisa que não tem mais volta. Ela não é uma coisa assim que, apesar que eu vejo que muitas vezes tem coisas que são bolhas, né? Mas hoje a facilidade, a informação, veja como a informação é rápida, né? Em 2000, vamos lá, em 1990, 94, como demorava, você falava do jornal, a gente tinha que esperar. Pô, a gente tinha vezes que a gente lia jornal de 2, 3 dias que eu chegava para ler o jornal. Quantas vezes eu li jornal? Então todo mundo migrou para uma coisa que facilitou. Lógico, tem que ter ali um certo cuidado, né? É informação demais, mas realmente a vida do ser humano com a internet, ela se saber usar com certo cuidado, ajuda muito a vida das pessoas, né? E aí é o nosso papel. E Sidney, hoje, além de Sinop, vocês estão aonde? A GP ela nasceu em Colíder. Em 2017 ela houve uma cisão e aqui ficou só uma unidade. A GB Sim. deixou de existir em Colíder e existiu só em Sinop. Ficou aqui por ser um polo? Não, porque A houve procura é maior? uma divisão da sociedade e aí eu acabei assumindo essa aqui, a marca também. Enfim, teve algumas... E aí aqui foi mais viável. Não que seja mais viável. Lá também ficou uma unidade, mas não era mais GB. Lá. Entendi. E aí a gente, primeiramente, o que eu quis fazer foi o seguinte. Primeiramente, eu quero cuidar da casa. Quando eu me senti que aqui eu tô tranquilo, eu devo abrir outras lojas. E aí a gente, em 2018, abrimos 3 lojas. Santa Carmen, Vera e Feliz Natal. Após isso, em 2021, não, 2018 não, 2021, desculpa, apareceu uma oportunidade de adquirir 2 empresas aqui do norte aqui. Nós compramos Itaúba, Santa Helena, existia uma unidade dentro de Colíder que estava à venda, Canaã, 12 Colorado e União do Norte. Nós compramos essas 2 empresas que atuavam nesses locais e transformamos em unidades da GB Online. Hoje a gente atua com Sinop 10 cidades. Mas a gente tem uma infraestrutura de cabos de backbone próprio de 1.500 quilômetros. Ou seja, a gente sai lá. Hoje a gente tem aquele assentamento que se chama União do Norte, que é um assentamento ali, um distrito de Peixoto de Azevedo, que dizem que é um dos maiores da América Latina, com 15 mil pessoas. A gente tem fibra de ótica de lá, de Guarantã, e vai até Cuiabá, um cabo nosso. Antigamente isso é interessante, quando uma indústria, uma empresa vai se instalar numa cidade, o que eles buscavam? Energia e água. Hoje eles procuram, tem mais um item que eles procuram. Internet. Internet. E hoje eu posso dizer para vocês que Sinop, ela tem internet. Ela tem caminhos para fazer com que esses dados alcancem o mundo. Sinop está preparada para os próximos anos aí. E é uma extensão bem grande que você tem esse domínio, né, Sidney? A gente cresceu muito, né? Não sou eu, como a gente tem um time, uma galera bem antiga comigo também. A gente tem colaboradores de 13 anos, tem colaborador de 14 anos, e não são poucos. Eu tenho muitos colaboradores na faixa de 10 anos. Quantos profissionais que você emprega hoje, assim, em todas as cidades? Não só aqui. 269 colaboradores de carteiras assinadas, mais 17 equipes de terceirizados. Nossa. E direto e indiretamente deve chegar aí uns 330 colaboradores aí, digamos assim, que a gente tem aí como
que contribui, que faz a GB ser a GB, né? Porque eu costumo dizer muito que a GB é como se fosse um, um motor de uma máquina. Ninguém é mais importante que ninguém. Se uma peça parar, a máquina vai parar. Então a GB é isso, a GB são pessoas atendendo pessoas. E Sidney, agora então, devido a essa necessidade, tudo que nós estamos falando, né, dessa ampliação que você teve, crescimento, você precisou investir também. Quais são as novidades que tem pela frente? A GB, a GB, assim, a gente se preocupa muito com a parte tecnológica, a parte de investimento, na excelência do cliente, né? Uhum. E para buscar essa excelência, a gente tem que estar constantemente fazendo grandes investimentos em tecnologias, desde de software e hardwares e pessoas, e em tudo, em toda a parte tecnológica que tem aí a gente tem acompanhado. E no Brasil, fora do Brasil, a gente tem experiência que a gente já foi para fora buscar inovação para essa área. A gente tem novidades aí para 2024. Um centro tecnológico? Um centro tecnológico a gente já tem hoje. Uhum. Em 2017, a gente construiu um. Sim. E hoje ele tem uma certificação. Como que é esse centro tecnológico? Um centro tecnológico, o que ele precisa? Alta disponibilidade. Então você tem que ter segurança energética e seguranças de comunicação, de hardware, de pessoas, de segurança, tudo isso em um lugar. E isso não pode ser, tem que ser interrupto. Uhum. Inclusive as manutenções têm que ser a quente, ou seja, tem que ser funcionando. Nós construímos um em 2017 para atendimento da GB Online. Inclusive eu recebi visita de várias pessoas no Brasil e os elogios para a Sinop são fantásticos, até hoje, pelo que a gente construiu. Como a gente sempre trabalha à frente e a gente espera, eu estou fazendo investimento para que daqui 10 anos, a gente viu que no Mato Grosso não existia ainda um data center de referência. E a GB startou em 2023 um projeto de implantação de um data center dentro de Sinop. O que seria esse data center? A gente está ainda na fase de projeto, tem uma empresa de São Paulo que está desenvolvendo todos esses projetos para a gente, juntamente com duas empresas de Sinop, uma de engenharia civil, outra de engenharia elétrica. E a gente adquiriu dentro de Sinop uma área de 6 mil metros quadrados, onde a gente vai fazer uma obra de 3.500 metros quadrados, para abrigar toda essa parte tecnológica que a gente está fazendo. Aonde que é essa área? Essa área ela fica numa área, ela ainda é jovem da cidade, mas uma área promissora aqui no Aquarela, né? Uhum. Aquarela das Artes, próximo ali o Chafariz, ali ela já está bem sinalizada. E assim, por que aquela região? Aquela região, por ser mais nova e ela ser do que é do restante da cidade, ela foi planejada. A gente conseguiu fazer um planejamento dali a distribuição para o restante total da cidade. Por exemplo, assim, existem alguns pontos que são estratégicos. Por exemplo, aqui vai ser ideal para eu conseguir atender a cidade, enfim, como Sinop. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Como Sinop ela cresceu assim na horizontal. Sim. E isso dificulta um pouco para nós. Porque o que acontece? Nós consideramos Sinop, do Alto da Glória, o Camping Clube. Para Sinop é isso. Uhum. E dá 40 quilômetros. Uhum. Um ponto ou outro. Praticamente 40 quilômetros. Agora você imagina atender um cliente lá no Camping Clube, na hora do rush, na hora do pico da BR-163, essas coisas todas. Então, hoje é bem complexo isso aqui. O que a gente viu? Vai existir um crescimento muito grande para aquela área ali, de grandes negócios, grandes empreendimentos ali que estão acontecendo. E hoje também, para você adquirir uma área tão extensa assim no centro de Sinop, já é bem complicado, né? Para você achar uma área onde você possa fazer uma construção, onde atende normativas que a gente precisa seguir. Então, a gente precisava dessa área muito grande, precisava ser uma área que fosse facilitasse esse desenvolvimento e acompanhar o restante tudo. E aí a gente aguardou um pouco, né? Seguramos 2 anos acompanhando para verificar como que a coisa ia desenrolar, a questão do trânsito, a questão de escoamento de dados, todas essas coisas assim.
E aí a gente optou por ser mais fácil o estacionamento, espaço, tudo, uma logística melhor para quem vai usar esse tipo de serviço. E Sidney, quando a gente fala assim, você diz, eu quero uma entrega de qualidade do meu produto. E são vários detalhezinhos que fazem essa diferença para conseguir chegar a essa qualidade. Sim, e desde escoamento dessas informações de dentro disso. Porque o que é a internet? Uma rede mundial de computadores. São computadores conectados. Eu preciso ter o maior número de conexões da cidade de Sinop com o mundo. E a GB hoje tem. A GB hoje tem conexões próprias daqui a Cuiabá. De Cuiabá ela tem uma alugada para São Paulo. Ela usa todas as operadoras que existem aqui no Centro-Oeste, fazem parte dos produtos da GB Online. Então, por exemplo, eu tenho X, o outro, eu tenho Y. Não, a GB tem todas as operadoras. Então, se uma falhar, tem a outra, tem a outra, tem a outra. E mais a própria dela. Então, o que faz, além de ter bons profissionais bem treinados, para que possa lidar com pessoas, a GB precisa constantemente acompanhar essa tecnologia, esse desenvolvimento da necessidade do usuário, das empresas, do agro, que é forte na nossa região, com o mundo. Então, o nosso papel é sempre ficar de olho nisso aqui, procurar, da melhor forma possível, ser interrupto, e se for interrupto, que nada é sujeito a falha, que seja o mais rápido possível apresentar uma solução para o cliente. E Sidney, assim, aí onde que vem você também está dizendo que esses investimentos, o data center que você agora está planejando, que é uma grande novidade, essa estrutura toda tem uma previsão, um prazo assim para ele ficar pronto? Como é que é? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o data center. O data center, ele é um local onde se tem os grandes serviços das grandes players, onde estão os conteúdos, onde você pode armazenar seus dados, fazer backup, alugar uma máquina, alugar um servidor. E esse local, ele existe uma normativa que você tem que seguir, uma certificação. A gente está buscando uma certificação Tier 3 internacional, onde você tem que ter alta disponibilidade. Então a gente está construindo uma estrutura uma estrutura até para 80 racks. Nós vamos ter uma capacidade gigantesca aí de infraestrutura para absorver não só Sinop, mas isso também vai trazer investimentos externos, inclusive fora do Brasil. Quando isso ficar pronto, mundialmente isso é visível, e grandes empresas querem trazer estrutura deles para dentro. Para você ter noção, hoje quando você vai lá na sua residência e acessa a Netflix, você está acessando dentro da GB Online, lá no Aquarela das Artes. Lá dentro da GB Online, dentro desse centro de tecnológico da GB, existe os servidores, os equipamentos da Netflix. 98,9% de todo o catálogo da Netflix está dentro da GB. Hoje, quando você acessa o Facebook, você acessa dentro da GB. Quando você acessa os vídeos do YouTube, está lá dentro da GB. Algumas pessoas já nos visitou e conhecem. Então, essa infraestrutura, automaticamente, ela vem para próximo do cliente. Então, quando se tem uma estrutura como um data center, ele fica visível. E grandes players, grandes empresas que têm suas estruturas fora do Brasil ou tem em São Paulo, trazem para cá. São chamados dos data centers regionais, são data center edge. E aí, a GB, ela startou em 2023 a parte de projeto. A gente está finalizando, tem algumas coisas que já está finalizado, outras a gente está terminando. Não é uma solução que você compra numa prateleira, né? Quando você bate numa porta de um fornecedor, ele te pede um prazo para construir isso para você. Aquela parte que vai dentro do prédio, a gente não consegue chegar ali numa loja e comprar aquilo. Isso é fabricado. O prazo de fabricação de uma estrutura como essa é 1 ano. A gente já está na fase, a gente já definiu os fornecedores que vai montar a solução para a gente. Então, eles pediram o prazo de 1 ano. E tem mais o prazo de construção. Então, a gente está trabalhando com 2 linhas de frente, até 3 linhas de frente. Mas a gente imagina que em 1 ano e meio, 2 anos, isso esteja em operação em Sinop.
e você já pensa crescimento da cidade, a gente também precisa fazer essa entrega. A internet tem que estar 100% aqui, né? Exato. Funcionando bem, que as pessoas tenham acesso, né? Que não fiquem irritadas lá do outro lado, né? Caso não funcione. E esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Faz, porque o que acontece? Nem sempre o problema é na internet. Até a internet chegar dentro da residência do cliente, existe um caminho que ela precisa percorrer. Às vezes a internet ela não está com problema. Às vezes, vamos lá, olha só, olha que interessante. Sinop. Sinop, a gente tem a cultura da madeira. 99,% dos nossos postes eram de madeira. Hoje eu acho que ainda a gente deve estar com 50%, 40% dos postes de Sinop é de madeira. Detalhe, e aí o que acontece? Existe, a gente segue uma normativa, uma regulamentação pela Anatel e pela ANEEL também. Por que pela ANEEL? Ah, mas a ANEEL é energia, vocês são internet, a Anatel. Não, porque a gente tem uma coisa chamada, compartilhamento de infraestrutura. Então existe um contrato entre a concessionária de energia e as operadoras de telecomunicações. Os postes não são nossos, os postes é deles. Então existe um custo, a gente paga isso por mês. E aí, às vezes, cai um poste, eles vão dar manutenção, esse poste cai, eles quebram o cabo do atendimento ao cliente. Uma outra situação, tem várias ruas de Sinop, existe uma normativa do que se pode andar com veículo alto dentro da cidade. Nossa região aqui, na época do plantio, muitos senhores que vai buscar um implemento numa fazenda, ou vai levar para uma fazenda, eles chegam em Sinop de madrugada e vêm dormir em casa, para levantar de madrugada e trabalhar. E ele levanta com esse veículo, em cima com um incremento que não está acima do limite permitido, e sai pelas ruas de Sinop arrebentando todos os cabos. E aí não arrebenta um, ele arrebenta muitos cabos. Então é uma demanda muito grande ao mesmo tempo. Então existe um tempo para mandar uma equipe ir lá consultar. E mais um detalhe, quer ver uma outra agravante que acontece, que as pessoas nunca perceberam? Cada vez que vem, coloca uma camada de asfalto, você está elevando a pista. Você está aumentando a pista de altura. Aí se existe uma normativa de 5,7 metros para poder trafegar com o caminhão. Se ele levantou 2 centímetros, eram os 2 centímetros que ele precisava para passar com o caminhão e aquele equipamento que está em cima do caminhão dele. Ele já vai arrebentar. Constantemente tem acontecido isso na cidade. Isso acontece justamente na época da colheita, principalmente os motoristas de caminhão que costumam vir dormir em casa, levantar de madrugada para sair. E o agravante seríssimo. Não dá tempo porque o trabalhador, ele levanta muito cedo, é muito longe para ele trabalhar. E quantas pessoas não tem moto? Está escuro. Ele levanta da casa dele, pega aquela moto, a cabeça está longe, ele está no automático, pilotando a moto. Passa num cabo daquele e cai. Se machuca. E aí o que acontece? Não foi por negligência da empresa. Não, porque alguém fez coisa errada. Não foi porque aquele cabo foi ali deixado por uma negligência da empresa. Então esses desafios para entregar são muito grandes. E constantemente a gente tem buscado. Hoje é uma cobrança muito grande em cima de vocês por causa desses cabos. É muito grande essa cobrança. Mas não é a empresa de telecom que faz acontecer isso. Uhum. São esses fatores. O pessoal quer que vai lá e resolver. Quer que vai resolver. E aí, recentemente, agora que estão mudando quando muda o trânsito que está acontecendo ali, com as carretas passando. Aquela pista que foi asfaltada para 220, mudou o tráfego completamente da BR-163. O que aconteceu com aquele fluxo de carro que passava na BR-163? Está tudo dentro da nossa cidade. E ele chega dentro da nossa cidade, encontra ruas asfaltando. E o que eles vão fazer? Passar dentro de bairro. Aí ele passa num bairro onde o poste de madeira ele já está inclinado. Ele passa ali levando tudo. Aí vocês pegam num bairro daquele ali, um quarteirão inteirinho. Às vezes tem 50 cabos, 60 cabos. Não consegue fazer de um. E aí tem a chuva. Você tem que trabalhar com segurança. Tem norma para se trabalhar, NR35, NR10, não se sobe um poste molhado. Você tem que zelar da segurança do colaborador. Então, o período de chuva, o período de colheita, isso é um desafio grande. E vocês têm que resolver rápido, não é, Sidney? Porque ninguém quer ficar sem internet. Temos. É por isso que a equipe é grande, né? Nós estamos falando
Em situações como essa, vocês conseguem resolver esse problema em quanto tempo? De 24 a 48 horas. Né? Às vezes a gente põe um reforço, às vezes a gente traz de outras unidades, quando é um caso mais crítico, mas a gente sempre está acompanhando. Então, tem gestores, tem pessoas que acompanham, a gente sabe o que é normal, o número de atendimento, quando não está normal, aí a lâmpadazinha vermelha já acende, já tem que ter ações para poder amenizar essa situação. E esse formato da cidade, a gente vem falando de desenvolvimento que interfere, né? O formato da cidade agora verticalizando, interfere também na internet? Não, ele não interfere, ele ajuda. Porque a concentração de pessoas em um local só, para nós é melhor, né? Um técnico, ele sai com 10 OS no mesmo local, o cabo que atende um atende 10, então isso também, isso é bom. Mas até agora, atender Sinop é um desafio. A única coisa boa é que Sinop é plana, né? Então isso é tranquilo, mas o custo operacional tem que ficar muito de olho nele. E Sidney, você muito atento, sempre acompanhando esse crescimento. Bom, há 25 anos atrás você já foi bem ousado, né, investir nesse segmento. E a partir de agora, imagino eu que é um grande desafio também acompanhar toda essa inovação com investimentos também. É um desafio todos os dias. Assim, o bom é que a gente tem uma equipe muito boa na gestão, né? Não faço a gestão sozinho da GB. Nós estamos em praticamente duas pessoas na liderança e nós temos 3 gerentes, temos alguns coordenadores, líderes. Então, assim, o que ajuda muito é os processos. Então, a gente trabalha muito com processo, acompanhando diariamente a tendência, relatório, essas coisas todas. Os investimentos são bem desafiadores, assim, mas a gente, como eu sempre falei para você, a gente está preparando a GB aí para os próximos 10 a 15 anos. Hoje a GB tem capacidade para atender 150 mil usuários. Hoje, já montado, investido, ela tem uma estrutura para atender 150 mil usuários. Hoje a GB está com... Isso não é nenhum sigilo. Inclusive, é bom que as pessoas pudessem conhecer. Por exemplo, hoje o órgão regulamentador da internet, o principal é a Anatel. E nós temos compromisso mensal para informações. Todas as informações, elas estão lá no site da Anatel. Hoje a gente tem 44 mil clientes. Aqui, a gente tem um market share de 52,7% da cidade de Sinop. 16 empresas de telecom tem aqui. Das 16, nós temos 52,7%. E a GB, ela está se preparando aí para os próximos 10 anos. A GB, ela, com seus 25 anos, eu imagino que ela, agora o corpo que ela tem, eu vou embora, um dia eu vou embora. Mas a GB vai continuar. O legado dela vai estar aí. Isso eu tenho certeza. Hoje eu não tenho mais dúvida disso. Alguém vai tocar isso. Alguém vai pegar o meu bastão e vai tocar. O DNA dela é aqui. Enfim, eu vejo que eu estou fazendo isso para ficar aí. É lógico que eu vou contribuir, ainda tenho bastante sangue, bastante energia para isso, mas eu vejo que isso aqui vai ficar por muitos anos aqui. A GB vai ficar. Isso eu tenho certeza. Já montou, preparou, agora é continuar. E não tem mais como voltar atrás. A GB, ela tem vida própria. E você foi reconhecido com muitos prêmios, né, Jade? Olha, desde 2018 a gente ganha todos os anos, prêmios, né? A gente, além de ganhar os prêmios, a gente também é parceiro da CDL aí, esses anos todos. Desde que eu assumi a gestão aqui em 2017, a gente é parceiro aí, juntamente com todo o meu time. Que bom, Sidney. Eu agradeço aqui imensamente por você ter vindo, compartilhado, falado sobre um pouco a sua empresa, esse produto que você entrega, né? E a gente vai entregar muito mais coisas aí para 2024.
Mais novidade, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho para você. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Pode ficar à vontade que eu já vou deixar esse espaço aberto para suas considerações finais. A GB também está terminando de fazer um investimento, agora a gente termina em dezembro, de um novo reading de TV. Olha que legal! A GB hoje já tem TV, mas o que acontece? A gente usava uma infraestrutura de São Paulo, ela não é totalmente toda a tecnologia da GB. Nós importamos dos Estados Unidos todos os equipamentos e nós montamos um redente, um investimento pesado também que a gente fez, já fizemos, já está em fase final, ele está sendo montado aqui numa outra área, indo para Santa Carmen, toda essa infraestrutura, e a gente montou estamos finalizando de montar, vai aumentar a grade de canais de clientes, de canais para nossos clientes, vamos facilitar o acesso a essa plataforma, você vai poder acessar na sua smart, no seu celular, no tablet, não precisa especificamente de um ativo, né, que é um set box, por exemplo. Então a gente fez um investimento pesado, a gente está investindo outro detalhe muito importante, a partir de agora nós somos operadora de telefone fixa, ou seja, eu faço portabilidade. Então se você tem um telefone de uma outra operadora, vai mudar para qualquer local da cidade, que nós temos fibra ótica, eu vou te entregar TV, telefone fixo, vou levar o seu número. O 3531, que é muito famoso em Sinop, né? É um dos primeiros telefones, 3531, todo mundo... esse telefone, eu posso levar ele para você em qualquer lugar. Nós somos a primeira empresa a abrir, já digitalmente, 16 cidades. Nós abrimos aqui, essa linha da BR-163, qualquer lugar desse aqui, se você quiser um telefone da GB Online, você vai ter. Já ativamos. A TV até dezembro agora fica pronto e em 2024 a gente entra com data center. Então o custo vai cair, da televisão vai melhorar o acesso à plataforma, né? Porque você não depender apenas de um fixo numa TV, de um set box, você pode acessar num tablet, numa TV, numa smart, não precisa de um ativo. A grade de canais vai aumentar, o custo disso vai reduzir para o usuário final. A telefonia fixa também, que a gente vai entregar para o usuário. E a partir de 2024 para 2025, a questão de backups, todo armazenamento, essas coisas todas. Muito bom, hein? Parabéns, viu, Sidney? Olha, tudo isso mostra que você está no caminho certo, né? Se manteve quando tudo era algo novo e agora apostando e investindo mais em produtos, em novidades, em tecnologia para conseguir atender Sinop, acompanhando esse crescimento. Muito obrigada por você ter aceitado e ter vindo aqui no nosso podcast, Sidney. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer também à sociedade, aos nossos clientes, principalmente aos meus colaboradores que me ajudam nessa jornada toda, desde a minha tiazinha do café, lá que eu chamo ela de tiazinha do café, não posso esquecer dela, de ninguém. Não vou falar nome, porque eu não vou dar, nem sei o nome de todos mais. Mas assim, a GB são pessoas conectando pessoas. E quando você falar com a GB, não esqueça que lá também tem pessoas, tem gente. É uma família para atender a sua família. Muito bom. Eu que agradeço aí o acolhimento que todos deu esse reconhecimento que a gente tem. Muito obrigada, viu? E olha, gente, eu quero reforçar você que hoje, falando então aqui com Sidney Gonçalves Neto, ele que é CEO, fundador, 25 anos de GB Online, essa empresa que é um grande sucesso, vem entregando internet, acompanhando o crescimento, fazendo parte desse crescimento da nossa cidade, viu? E aí você temos um novo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.